Nós oficialmente acabamos de entrar no mês do Oscar 2021. E isso me fez pensar em como todo ano, quando sai a lista de indicados, a gente sempre comenta quem foi esnobado pela premiação. Mas e quando acontece o contrário? Quando são os artistas que esnobam o Oscar? Ao longo das décadas, diferentes artistas decidiram mostrar que, para eles, a festa mais badalada de Hollywood não é lá essa honra suprema como muitos enxergam. E isso acontece por uma série de motivos diferentes. Aí, quanto mais a gente investiga, mais histórias fascinantes a gente encontra. E o melhor é que, além de intrigantes, essas histórias nos ajudam a desenvolver um olhar mais crítico sobre o Oscar. Por isso, hoje vamos relembrar os artistas que esnobaram a premiação e ver como eles nos ajudam a enxergar a cobiçada estatueta de ouro sob outra perspectiva. Mr. George Cukor will accept the award on behalf of Katharine Hepburn. Na maioria dos casos, a gente consegue separar as esnobadas ao Oscar em duas categorias principais. Primeiro, aquela dos que não acham que a premiação é tão importante assim. E segundo, a categoria dos que estavam protestando contra alguma coisa. Vamos começar com aqueles que não acham a premiação tão importante assim. Talvez um dos exemplos mais clássicos seja o da lendária atriz Katharine Hepburn. Em uma carreira que durou mais de 60 anos, ela foi indicada ao Oscar nada menos do que 12 vezes e acabou vencendo 4 dessas estatuetas. Um número de vitórias que até hoje não foi igualado por nenhum outro ator ou atriz no Oscar. Mas apesar de receber todo esse carinho da academia, Hepburn nunca foi em nenhuma das cerimônias em que ela concorreu. Nem mesmo nas vezes em que ela venceu o Oscar. Isso porque para ela a estatueta dourada não era lá essas coisas. Em entrevista, ela chegou a afirmar: "Para mim, prêmios não são nada. Meu prêmio é meu trabalho." O que não quer dizer que ela recusava as estatuetas. Pelo contrário, ela sempre coletava os prêmios em outro dia para levar para casa. Tendo dito isso, teve sim uma vez que ela foi ao Oscar, em 1974. Só que ela não estava concorrendo a nada naquele ano. Ela só aceitou ir à cerimônia porque ela faria uma homenagem a um amigo dela, o produtor Lawrence Weingarten. E é claro que ela aproveitou para fazer piada com a antiga tradição dela de esnobar a premiação. I'm also very happy that I didn't hear anyone call out, "It's about time." I am the living proof that a person can wait 41 years to be unselfish. Outro artista clássico que podemos citar é o George C. Scott. Quando ele era o favorito ao Oscar de melhor ator por sua interpretação em Patton, Rebelde ou Herói, ele anunciou publicamente que não aceitava a indicação, que não iria ao evento e que também não aceitaria o troféu caso vencesse. Pois bem, ele realmente venceu. E enquanto isso, o ator estava descansando confortavelmente na fazenda dele. Mas por que esse desprezo todo? Porque para o George C. Scott, o Oscar era desprezível. Em entrevistas, ele chamou o prêmio de ofensivo, bárbaro e inerentemente corrupto, além de dizer que as cerimônias são um desfile de carne que dura 2 horas, uma exibição cheia de suspense por motivos econômicos. Mas essa postura dele acabou mudando. Apenas 2 anos depois, Scott dirigiu um filme pela primeira vez, Fim de uma Angústia. E ele disse que caso recebesse indicações ao Oscar por esse longa, dessa vez ele aceitaria. Por que essa mudança de postura? Não se sabe ao certo. Mas o filme não foi indicado a nada, então ficou por isso mesmo. God help me, I do love it so. E também tem um dos mais famosos artistas aversos ao Oscar, Woody Allen. Até hoje ele foi indicado ao prêmio 24 vezes e venceu 4 estatuetas. Mas mesmo assim, ele não compareceu à cerimônia em nenhuma dessas ocasiões. Isso porque, segundo o próprio Woody Allen, ele não acredita em competições que envolvam arte. Em entrevistas, o diretor afirmou que dar um prêmio a um filme dizendo que ele é melhor que outros filmes é criar uma ilusão de que qualidade artística pode ser medida objetivamente. Além disso, ele não concorda com muitas escolhas feitas pela academia. Como ele já declarou, "Eu não acho que eles sabem o que estão fazendo. Quando você vê quem vence ou quem não vence, dá para perceber como o Oscar não quer dizer nada." I would never want to belong to any club that would have someone like me for a member. Mas teve sim uma vez em que Woody Allen foi ao Oscar. Assim como a Katharine Hepburn, ele só aceitou comparecer quando ele não estava concorrendo a nada e quando ele teve a oportunidade de fazer uma homenagem.
No caso dele, foi no ano seguinte ao ataque de 11 de setembro. Ele subiu ao palco para apresentar uma montagem sobre o amor do cinema americano à cidade de Nova York, que o próprio Woody Allen celebrou tantas vezes na filmografia dele. It's been a great romantic and exciting backdrop for movies in New York, and it's a great place to come and work and make your movies, because it's still a thrilling and very, very exciting city. E agora passamos para a segunda categoria de artistas que esnobaram o Oscar. Aqueles que estavam protestando contra algo. O primeiro a fazer isso foi o roteirista Dudley Nichols, que assinou o roteiro de clássicos como Levada da Breca e O Faroeste no Tempo das Diligências. Pois bem, em 1935, Nichols venceu o Oscar de melhor roteiro original por O Delator. Mas ele não só faltou à cerimônia, como também recusou a estatueta, chegando a enviar ela de volta depois que a academia tentou mandar o prêmio para casa dele. E toda essa recusa tinha uma motivação política. Acontece que naquela época, a academia se recusava a reconhecer a legitimidade dos diferentes sindicatos que surgiram em Hollywood, incluindo o Sindicato dos Roteiristas. Além disso, o Sindicato dos Roteiristas estava de greve naquela época. Então Nichols se recusou a aceitar um prêmio de uma organização que não respeitava o sindicato e a luta deles. Foi só 3 anos depois, quando a academia passou a reconhecer o Sindicato dos Roteiristas, que Nichols finalmente decidiu aceitar a estatueta que tinha vencido. Mas o protesto mais famoso do Oscar veio décadas depois, quando Marlon Brando foi indicado a melhor ator pela sua histórica performance como Don Corleone em O Poderoso Chefão. Praticamente todo mundo sabia que era ele quem venceria, o que de fato aconteceu. Mas quem subiu no palco não foi o ator, mas sim Sachin Littlefeather, uma jovem nativa americana enviada por Brando para recusar o troféu em nome dele. Esse gesto foi um protesto por 2 coisas diferentes. Primeiro, pela forma como Hollywood representou os nativos americanos no cinema de forma desrespeitosa, e segundo, para denunciar o confronto entre o governo americano e nativos que ocupavam a comunidade de Wounded Knee naquela época. I beg at this time that I have not intruded upon this evening, and that we will, in the future, our hearts and our understandings will meet with love and generosity. Thank you on behalf of Marlon Brando. Essa surpresa obviamente causou alvoroço. Enquanto uns aplaudiram o gesto, outros vaiaram a Littlefeather. Momentos depois, Clint Eastwood ironizou no palco o discurso da jovem. E a coisa só piorou nos dias seguintes, já que diversos rumores falsos começaram a circular para denegrir a imagem de Littlefeather, dizendo que ela não era descendente dos povos originários, mas sim uma atriz mexicana se passando por indígena. Sim, de fato, ela era uma atriz iniciante. Mas ela também era de origem nativa americana. Só que o estrago já estava feito. Littlefeather foi tão vilanizada na indústria que ela desistiu de tentar de ser atriz e passou o resto da vida dedicando a sua carreira à causa dos povos originários dos Estados Unidos. E essa história toda é de enfurecer. Decidiram estragar a reputação de uma mulher jovem e desconhecida só porque ela ousou denunciar uma realidade difícil de engolir. Sem contar que o machismo dessa história toda fica ainda mais escancarado quando percebemos que todo esse ódio foi direcionado a uma jovem mensageira e não ao homem famoso que quis fazer esse protesto para começo de conversa. Agora, nem todo protesto político no Oscar é tão explosivo quanto esse do Brando e da Littlefeather. O melhor exemplo disso é o do mestre da animação japonesa Hayao Miyazaki. Quando o filme dele A Viagem de Chihiro venceu o Oscar de melhor animação em 2003, ele sequer compareceu à cerimônia. Na época, Miyazaki não deu nenhuma grande justificativa para isso. Mas alguns anos depois, em entrevista a um jornal americano, ele finalmente explicou. Miyazaki tinha se recusado a ir ao Oscar em protesto à guerra do Iraque. Para ele, não fazia sentido ir a uma premiação de um país que estava causando tanta violência. Ele só não tinha anunciado isso na época porque o produtor de A Viagem de Chihiro tinha implorado para ele ficar quieto, provavelmente para evitar polêmica. Pois bem, mais de 10 anos depois, a academia decidiu dar um Oscar honorário para o Miyazaki. E como a essa altura a guerra do Iraque já tinha acabado, o diretor decidiu aceitar o prêmio pessoalmente dessa vez. E um dos protestos mais recentes aconteceu mirando a própria academia. Em 2016, o casal Will Smith e Jada Pinkett Smith anunciaram que não iriam à cerimônia.
O motivo do boicote era a falta de diversidade. Todos os 20 indicados nas categorias de atuação eram pessoas brancas. E Will Smith fez questão de protestar para todo mundo ouvir. This is about children that are going to sit down and they're going to watch this show and they're not going to see themselves represented. Beleza, mas e aí? O que é que a gente pode aprender com todas essas histórias? Mais do que serem casos divertidos ou curiosos, eles também nos ajudam a reavaliar o que o Oscar realmente é. Afinal, enquanto a gente cresce e ouve falar dessa cerimônia, é quase inevitável ver o Oscar como algo incrível. Tantos astros, tanta elegância, tantas obras sendo aclamadas. É fácil demais a gente acabar se focando só nessas coisas e passar a ver o Oscar como a maior honra possível que um artista de cinema poderia receber. Mas aí a gente descobre que nem todo artista pensa dessa forma e assim ganhamos outras perspectivas. Para começo de conversa, aquelas histórias de protestos nos mostram como o Oscar em si pode ser cheio de problemas. Quando Dudley Nichols denunciou o descaso da academia com o sindicato de roteiristas, ele demonstrou que essa é uma instituição que faz mais do que dar troféus. Não, a academia também tem muita influência na política dessa indústria, e a forma como ela age pode afetar a carreira de muita gente. Já quando Will e Jada Pinkett Smith se uniram ao coro que denunciou a falta de diversidade no Oscar, eles mostraram como a academia não é uma entidade imparcial, mas sim um grupo que pode reproduzir muitos dos preconceitos existentes na indústria. Ou seja, com esses protestos, artistas nos ajudaram a ver como o Oscar também pode ser sintomático em relação a vários problemas políticos e sociais que assolam Hollywood. The nominations reflect the Academy. The Academy reflects the industry, reflects Hollywood. And then the industry reflects America. It reflects a series of challenges that we are having in our country at the moment. Fora isso, quando artistas usam o Oscar como uma plataforma de protesto, eles estão lembrando a milhares de pessoas que existem coisas mais importantes do que um troféu de ouro. E é claro que isso incomoda muita gente. É como o Marlon Brando disse nessa entrevista sobre a vez em que ele recusou o Oscar. They were booing because they thought, well, this moment is sacrosanct and you're ruining our fantasy with the intrusion of a little reality. E tem, é claro, os artistas que, ao esnobarem o Oscar, nos fizeram reavaliar o conceito básico da premiação. Katharine Hepburn nos mostrou que reconhecimento dos outros pode até ser bom, mas que, no fundo, o que mais importa mesmo é a paixão por fazer arte. Já George C. Scott fez críticas que nos lembram que, por trás dessa festa toda, o Oscar não deixa de ter as suas motivações de comércio e de marketing, uma forma de perpetuar a influência da academia nessa indústria. E a postura de Woody Allen com o Oscar demonstrou que, realmente, pode ser meio doida essa ideia de colocar filmes e artistas para competirem entre si, quando, no fim das contas, a apreciação artística é algo tão subjetivo. Sim, essa pode ser uma cerimônia divertida, mas também é bom lembrar que vencer um Oscar jamais será um atestado incontestável e objetivo de quais filmes realmente são os melhores já feitos. No fim das contas, todos os casos que vimos hoje comprovam que o Oscar sempre foi e sempre será palco para grandes histórias dos bastidores do cinema. Sim, essas são histórias que nos divertem e prendem a nossa atenção, mas a melhor parte mesmo é que elas também nos ajudam a ver com olhos mais críticos essa que é a cerimônia mais chamativa do mundo do cinema. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, lembrando que se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos vivo, vocês podem se tornando apoiadores da nossa campanha no Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho todos os meses e para agradecer por essa ajuda incrível, eu produzo conteúdos que são exclusivos para os nossos apoiadores. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado, tem live exclusiva para apoiadores e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Para conhecer todos os detalhes da nossa campanha e conhecer melhor essas recompensas, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.